Bem-vindos a esta exploração. Hoje vamos olhar para um excerto com um título bastante sugestivo: Quando o teu melhor e o teu pior se multiplicam. É do Edson Zogby. Uhum. E a fonte principal traz uma ideia que, bem, nos fez parar para pensar um bocadinho. Sim. As características com que nascemos, a nossa, vá lá, matéria-prima, Uhum. não são blocos estáticos. A proposta é que elas se multiplicam, ganham novas camadas e, pronto, tornam-se bem mais complexas à medida que vivemos. Exato. E o que torna esta perspectiva logo à partida interessante é que desafia aquela visão talvez mais simples, não é? Aquela do A plus B. Isso. De que somos apenas A, genética, plus B, experiência. O texto argumenta que há uma interação muito mais dinâmica, quase, exponencial. Hum, Sugere que são os ganhos de personalidade, que vêm das nossas vivências, que pegam nessa base inicial uhum. e a transformam em algo muito mais ramificado, mais sofisticado. Não é só somar, é mesmo uma transformação qualitativa. Uma transformação qualitativa. Gosto dessa ideia. Então, a nossa missão aqui é tentar perceber como é que isto funciona na prática. Exato. Como é que as qualidades e os defeitos que nos definem no início podem evoluir, quase como se ganhassem vida própria e criassem estas ramificações de que fala o texto. Uhum. Ok. Vamos lá tentar desempacotar isto. A ideia não é somar, é multiplicar. O que é que isto implica mesmo? Implica que uma característica inicial não fica ali isolada. Pensemos na preguiça, que é um dos exemplos do autor. Sim, ele fala disso. Numa visão aditiva, pronto, uma pessoa preguiçosa teria preguiça. Talvez mais ou menos, dependendo do dia. Uhum. Mas na visão multiplicativa que o texto propõe, essa preguiça inicial pode interagir com as experiências, as frustrações, os sucessos, as exigências e potenciar o desenvolvimento de outras características ligadas a ela. Como por exemplo. Talvez a procrastinação como uma estratégia, ou a tendência para arranjar desculpas mais elaboradas, não é? Hum. Ou até mesmo desenvolver mecanismos compensatórios para lidar com as consequências dessa inércia. É quase como se a característica base gerasse filhotes comportamentais. Percebo. Não é só a característica em si que se mantém, ela torna-se como que um centro, Exato. a partir do qual outras coisas relacionadas podem crescer. E o autor usa uma analogia que me pareceu muito útil para visualizar isto. A da árvore. Sim, a do crescimento de uma árvore. Uma semente que se torna numa árvore pequena, depois ganha tronco, ramos, folhas, Uhum. e o resultado final pode ser uma árvore imponente e complexa, ou talvez mais tortuosa, não é? Depende das condições que encontrou, para captar bem essa ideia de complexificação progressiva. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é precisamente a escolha dessa analogia. Porque uma árvore não cresce de forma perfeitamente simétrica ou previsível. Pois não. Não, claro que não. Os ramos estendem-se para onde há luz, o tronco pode inclinar-se por causa do vento, as raízes adaptam-se ao solo. Uhum. Essa imagem capta muito bem a ideia de que o nosso desenvolvimento psicológico também não é linear. Nem pré-determinado nos seus detalhes. É uma expansão que acontece em múltiplas direções. Exatamente. E constantemente influenciada pelas intempéries da vida. Os desafios, as oportunidades, as relações, os traumas, as alegrias. Tudo isto vai moldando a forma final da nossa árvore. E essa ideia das intempéries a moldar o crescimento liga-se a outro ponto que o texto realça, não é? A ideia de que ninguém é Ninguém é totalmente bom ou mau. totalmente bom ou mau. O autor diz anjo 100% ou demónio 100%. Partimos de uma mistura, certo? Exatamente. Herdamos um coquetel genético e temperamental que já contém, à partida, uma variedade de tendências. Algumas mais, socialmente desejáveis, outras menos. Uhum. E é esta mistura inicial, esta complexidade de base, que depois interage com o mundo. Não somos uma tela em branco onde a experiência escreve tudo. Nem um destino genético imutável. Nem isso. Somos o resultado da interação contínua e multiplicativa entre essa base e as vivências. E como a base já é mista, não surpreende que as ramificações também o sejam. O que leva a que tenhamos facetas por vezes contraditórias na nossa personalidade. Isso explica porque é que, às vezes, nos surpreendemos com as nossas próprias reações. Ou com as dos outros. Não somos monolíticos. Exato. E é aqui
Fica mesmo interessante, porque o texto não se fica pela teoria geral, ele avança com exemplos bastante concretos para vermos esta multiplicação em ação. Falou há pouco da preguiça. Sim, o autor desenvolve esse exemplo. Ele sugere que uma criança com uma forte tendência para a preguiça, se essa característica for dominante e não houver fatores internos ou externos que a contrariem ou modulem, Uhum. pode tornar-se um adulto cuja preguiça não é só preguiça. Ela pode ter-se multiplicado em procrastinação crónica, talvez numa habilidade notável para inventar desculpas ou racionalizações. O texto usa a palavra mentirosa, mas é mais nesse sentido de inventar pretextos, não é? Exato, o contexto sugere isso, justificar a inação. E pode até levar ao desenvolvimento de muletas, que podem ir desde depender excessivamente dos outros, até desenvolver hábitos ou vícios que servem para preencher o vazio deixado pelos objetivos não alcançados. É uma visão um pouco, crua, mas faz pensar em como um traço pode ter consequências em cascata. Sem dúvida. Mas o autor também dá um exemplo mais positivo, certo? Com a curiosidade. Correto. E aplica exatamente a mesma lógica de multiplicação. Uma criança com uma curiosidade inata muito forte, segundo esta perspectiva, não se torna apenas um adulto curioso. Hum, Essa curiosidade base, ao interagir com as experiências de aprendizagem, descoberta, interação social, pode ramificar-se e potenciar o desenvolvimento de outras qualidades. como quais? A pessoa pode tornar-se naturalmente mais informada, desenvolver uma maior capacidade criativa, porque a curiosidade alimenta a exploração de novas ideias, Claro. ter mais facilidade em aprender de forma autónoma, ser autodidata, sentir-se motivada para viajar, explorar culturas diferentes Uhum. e até construir uma rede social mais vasta e diversificada, porque a curiosidade sobre os outros acaba por alimentar as relações. Portanto, a mesma dinâmica de ramificação, mas a partir de sementes diferentes, o que leva a árvores com características muito distintas. Precisamente. O que me leva a pensar, será que estas características base são assim tão fixas ou visíveis desde a infância? O autor parece assumir que sim. Essa é uma questão pertinente, sem dúvida. O texto parece partir do pressuposto de que existem tendências fundamentais que são relativamente estáveis e observáveis cedo. Hum, A psicologia do desenvolvimento discute muito isto, até que ponto o temperamento inicial persiste e influencia a personalidade adulta. Há evidência que sugere alguma continuidade, mas também, claro, muita plasticidade. certo. O texto de Zogby foca-se claramente na ideia da continuidade e da amplificação dessas tendências iniciais. É a tese central dele. Ele não explora tanto a possibilidade de mudanças radicais ou o peso de fatores externos que possam redirecionar completamente essas tendências. A ênfase está na força interna da característica base que se multiplica. E é com base nessa ideia de continuidade e amplificação que o autor faz uma sugestão bastante prática, não é? Dirigida a pais e escolas. Qual é mesmo? A sugestão é que se deveria dedicar mais tempo e atenção a identificar e compreender estas características básicas nas crianças. Uhum. A lógica por baixo disto é que, se conseguirmos perceber quais são as tendências dominantes de uma criança, seja a curiosidade, a teimosia, a sensibilidade, a preguiça, a organização, Sim. poderíamos ter aí uma ferramenta valiosa. Valiosa em que sentido? Para prever o futuro ou... Não tanto prever de forma determinista, acho eu, mas mais no sentido de orientar. O texto sugere que compreender estas inclinações poderia ajudar a pensar sobre a vocação de uma pessoa. Ah, ok. Que tipo de atividades ou profissões poderiam alinhar-se melhor com as suas características naturais e assim potenciar a sua realização pessoal? Uhum. E poderia também ajudar a antecipar potenciais dificuldades. Por exemplo, se uma criança mostra uma forte tendência para a impulsividade, reconhecer isso cedo poderia levar a estratégias educativas focadas no autocontrolo. Sim. Talvez evitando que essa impulsividade se multiplique em problemas mais sérios na adolescência ou na idade adulta. Faz sentido pensar nisso como uma espécie de jardinagem do desenvolvimento. Quer dizer, conhecer a planta para saber que tipo de cuidados ou suportes pode precisar para crescer da melhor forma possível. Exato. Mas isto não nos leva perigosamente perto da ideia de rotular as crianças? Ou de um certo determinismo? Se uma criança é vista como preguiçosa, isso não pode tornar-se uma profecia autorrealizável? Esse é precisamente o risco. E uma questão crucial que surge desta abordagem. Levanta o debate clássico entre potencial e determinismo. Pois. O texto foca muito no potencial que estas características revelam, quase como se fossem um código genético do comportamento futuro.
No entanto, e talvez antecipando esta crítica, o próprio autor inclui uma nota importante. Aquela da turma do mimimi? Exatamente. Ele usa essa expressão coloquial, que mencionou antes que apareça a turma do mimimi, e é fundamental entender o que ele quer dizer com isso, para além da forma, claro. Sim, essa expressão pode gerar reações. Como é que devemos interpretá-la no contexto do argumento dele? Bem, parece ser uma forma retórica de o autor se antecipar a críticas que poderiam acusá-lo de simplificar demasiado, ou de ser fatalista, ou de estar a fazer julgamentos de valor sobre as características. Uhum. O ponto que ele quer sublinhar com essa ressalva é que, independentemente de a pessoa se tornar uma sequoia, usando a analogia dele, ou um arbusto, o Sim. processo fundamental é o mesmo. Cada um crescerá à sua maneira, mas essa maneira será sempre uma amplificação da sua condição básica de comportamento. Ou seja, Ele parece querer dizer, olhem, não estou a dizer que uns são melhores que outros. Estou a descrever um mecanismo de desenvolvimento que acredito ser universal. Tenta separar a descrição do processo, a multiplicação, de um julgamento sobre o resultado, ser sequoia ou arbusto. percebam. Reconhece a individualidade do percurso, mesmo dentro da sua teoria da amplificação. Essa clarificação é de facto muito importante. Tenta dissociar a observação do mecanismo da avaliação do resultado. E como é que o autor conclui o raciocínio neste excerto? Ele termina reforçando a sua convicção na validade e na importância desta ideia. Descreve-a como sendo tão óbvia, tão simples, tão essencial. E lamenta que, talvez por ser tão básica, não lhe estejamos a dar a devida atenção. Sugere que os nossos formatos antigos, talvez referindo-se a modelos educativos, psicológicos ou mesmo sociais, não incorporam suficientemente esta noção de multiplicação das características através da experiência. Há quase um tom de apelo, então. Sim, um apelo para que se repense a forma como olhamos para o desenvolvimento humano à luz desta dinâmica. Portanto, para sintetizar o que exploramos aqui a partir das ideias do Zogby, a proposta central é que não somos uma simples soma de natureza em nurture, como se diz. Não. Somos o resultado de uma multiplicação onde as nossas características inatas servem de base, mas são as experiências de vida que atuam como um fator multiplicador, fazendo com que essas características se ramifiquem, se complexifiquem e criem a tapeçaria única que é cada indivíduo. A árvore de cada um cresce a partir da sua semente única, mas é moldada e amplificada pelas condições que encontra. Exatamente. E a implicação mais profunda disto, penso eu, é que nos convida a olhar para nós mesmos e para os outros de uma forma mais dinâmica e interligada. Sim. Em vez de vermos apenas traços isolados, aquela pessoa é curiosa, ou eu sou um pouco ansioso, começamos a pensar em como essas características podem estar a interagir, a alimentar-se mutuamente. A criar padrões complexos ao longo do tempo. Exato. Compreender esta lógica de multiplicação pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, perceber as nossas próprias ramificações, não é? E também para uma maior empatia e compreensão do percurso dos outros. Ajuda a ver o processo por trás da pessoa que temos à nossa frente. E essa compreensão do processo leva-nos a uma reflexão final que me parece inevitável depois desta conversa. Se as nossas características base se multiplicam e ramificam através da experiência, e se essas experiências são em parte resultado das nossas escolhas e do ambiente que procuramos o criamos, Sim. então até que ponto temos realmente agência neste processo? Até que ponto podemos conscientemente escolher as intempéries benéficas, as luzes que queremos que a nossa árvore procure? Boa questão. Ou seja, podemos ser jardineiros mais ativos do nosso próprio crescimento, cultivando as experiências que amplificam as qualidades que valorizamos e talvez podando ou gerindo aquelas que levam a ramificações menos desejáveis. Fica a questão no ar.